Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Estamos falando sobre o que mesmo? Estamos falando sobre o percurso dos alimentos. Muito bem! Você ainda lembra qual é o percurso que os alimentos fazem até chegar à nossa casa? Falamos de alguns alimentos, não foi mesmo? Certo! Então, olha, vamos observar aqui esse cartaz. De onde vêm os alimentos? De onde vem? Certo? Aprendemos na nossa aula de hoje que tudo começa aonde? Lá no campo, aqui, ó, plantar sementes, né? É o primeiro passo, percurso que os alimentos fazem, certo? Então ele começa lá no plantio, depois ele passa pelo processo de germinação, certo? Que o sol vem germinando junto com a chuva, aí tem o crescimento, certo? Vai fazendo os alimentos crescerem. Depois tem o que? Tem a colheita, né? O agricultor colhe os alimentos. Depois ele faz o quê? Prepara, certo? Leva para o mercado para ser vendido ou para as feiras livres. E aí chega aonde? Chega até o consumidor, certo? O consumidor pode comprar no supermercado ou mesmo ele pode comprar lá na feira livre e aí prepara na sua casa e temos a refeição prontinha. Mas lembram que nem todos os alimentos eles vêm direto lá da agricultura para a nossa mesa, lá para o supermercado? Muito bem, alguns alimentos eles são o quê? São industrializados, precisam passar pelo processo de industrialização. Então, ele é retirado, certo? Lá do campo, lá da onde ele está sendo, né, produzido, onde ele foi plantado, colhido, e depois ele passa o que? Chega na indústria. Olha aqui o número 2, certo? Chega na indústria, da indústria ele passa por todos aqueles processos que nós já vimos, de seleção, pesagem, etiquetagem, certo? E aí ficam prontos, aqui ó, número 3, ficam prontos para ser distribuídos para onde? Para os, vamos acompanhar, número 4, para os supermercados. Muito bem, certo? Onde nós compramos, certo? Muito bem, então aqui nós vimos 5 passos, né? O percurso que ele faz em 5 partes. Muito bem. Vocês lembram que no início da nossa primeira aula eu levei, né, alguns alimentos para mostrar. Você lembra alguns alimentos que eu levei? Muito bem. Eu trouxe aqui na nossa aula de hoje este milho, tá? Aqui ele tá ainda na espiga, do jeitinho que ele foi, né, colhido lá no seu plantio. Eu comprei na feira e trouxe aqui o milho também, ó. Tá? O milho industrializado, tá? Esse milho verdinho. Então, aqui nós temos o milho em 2 estados, certo? O mesmo alimento em diferentes, certo? Eles já estão aqui em diferentes consumos. Aqui ele tá prontinho para preparar aquela canjica, pamonha, cozinhar, né? Você pode cozinhar e comê-lo cozido. Ou, né, esse aqui nós compramos aonde? Lá no supermercado, ele já passou por todo o processo de industrialização, certo? Dessa maneira, ele pode o quê? Nós podemos comprar lá na feira livre, supermercado também tem, conseguimos comprar também no supermercado, não é mesmo? Certo? Agora, vamos conhecer um pouquinho desse percurso, né? Não é nem um pouquinho do percurso, certo? Um pouquinho desse percurso do milho, desde a produção, que é a plantação, até o consumo, até o nosso consumo. Então, aqui, ó, vamos para o primeiro. Então, temos aqui, ó, o cultivo do milho, certo? Onde ele é cultivado, a terra é preparada, certo? Depois do cultivo, temos o quê? A colheita da espiga, certo? Depois aqui temos como?
Temos já o milho sem palha, certo? Aqui ele já está pronto para ser consumido ou vendido lá no supermercado, certo? E aqui do ladinho, olha, quando ele passa, certo? Pela indústria, quando ele chega na indústria, passa por um processo de industrialização. E aqui embaixo nós temos, ó, ele já, o milho em conserva, certo? Aqui esse alimento já foi processado. Ele também pode ser transformado em um outro alimento. Aqui, ó, temos o óleo, certo? Óleo de milho, alimento também processado. E aqui no finalzinho nós temos uma amostra de salgadinho de milho, certo? Aquele salgadinho de pacote, também um alimento que foi processado, certo? Ele passou, certo, pela indústria e lá na indústria ele sofreu a transformação, certo? Um outro alimento que eu também trouxe aqui para fazer a demonstração da nossa aula foi a mandioca. Lembram da mandioca? Aqui a mandioca que eu comprei na feira, ela também já está pronta para ser consumida, certo? Desse jeito, né? Fazer diversos pratos com a mandioca. Porém, a mandioca também passa ela pode também passar processo de industrialização e aí ser transformada em diversos outros alimentos, certo? Um dos alimentos mais consumidos, a farinha, certo? A farinha branca, tem a farinha de Cruzeiro do Sul, que também é muito bem conhecida, que é produzida lá em Cruzeiro do Sul, certo? Também pode ser consumido, feito a partir da mandioca, outros tipos de farinha. Tem a farinha de tapioca, daqui também extraído o tucupi, certo? Também da mandioca, outro alimento que vem também, né, através aqui da matéria-prima da mandioca, é a goma, para fazer aquela tapioquinha, certo? Muito bem. Eu também vou mostrar a vocês o percurso, certo? Um pouquinho desse percurso, dessas etapas aqui eu trouxe, certo? A etapa de processo de produção da farinha da mandioca, certo? Essa farinha, aquela farinha branca que nós conhecemos. Então, tudo inicia onde? Tudo é iniciado, olha, lá no campo, com a preparação da terra, a adubação, que nós já vimos na nossa aula. Depois, ela é plantada, certo? Depois é feita a colheita, é feita a lavagem, lembrando que aqui, essas etapas aqui desse processo de transformação da farinha da mandioca, a farinha branca, ela está sendo representada aqui de maneira artesanal, certo? Então, depois ela é ralada e depois, ó, ela passa aqui pela prensa, certo? Mais um pouquinho até extrair todo o líquido dela. E depois é feito o quê? É torrada, certo? Toda essa massa vai para o forno. E aí depois você vai ter aqui o produto, a farinha prontinha. Entenderam? Muito bem. Então, só para a gente conhecer um pouquinho dessas etapas, certo? Mas vamos ver um outro produto, certo? Trouxe aqui também, ó, o nosso café. Quem não gosta de tomar um cafezinho, café de manhã cedo com leite, certo? Então, antes dele chegar aqui, ó, tem todo um percurso, antes dele chegar pronto, embaladinho, que saiu lá da indústria. Mas qual foi o percurso que ele fez antes, até chegar aqui? Vamos conhecer um pouquinho? Então, o café, tá? Vou mostrar para vocês aqui, o café é plantado ao pó, certo? Então, temos aqui o número 1, que é o plantio. Depois do plantio, certo? Tem aqui todo o cuidado, certo? Com esse plantio. Depois é feito o quê? A colheita, certo? Depois dessa colheita é feita a limpeza,
Depois é preciso secar. E aí depois ele vai passar aqui pelo processo aqui, ó, de classificação, certo? Vai ser torrado e aí sim ele vai ser etiquetado, certo? Ele vai receber a embalagem e vai ficar pronto para ser aqui, ó, ficar pronto para ser entregue aos grandes comerciantes, certo? Que pode ser entregue aos supermercados, aos mercadinhos, enfim, certo? Outro alimento que nós vamos conhecer também um pouquinho desse percurso é o leite. Eu trouxe aqui, ó, o leite de caixinha, certo? Mas pode ser aquele leite que vem também no saquinho, aquele leite que é pasteurizado, certo? Você sabe qual é esse percurso? Vamos lá acompanhar um pouquinho? Certo? Então, aqui, os caminhos do leite, certo? Então, tudo começa onde? Lá na criação dos animais aqui, certo? Então, é criado o gado leiteiro, certo? As vacas, né? E depois é feito o quê? É feita a ordenha, certo? Esse leite é retirado, pode ser manualmente, em pequenas quantidades, ou também pode ser feito, né, aqui através de máquinas que vão auxiliar, certo? Tem toda uma preparação. Em grandes quantidades, não dá para ser feito manualmente, certo? Porque demoraria muito todo esse processo. Depois ele chega aonde? Ele vai para a indústria leiteira, certo? Para o resfriamento do leite. Depois ele tem todo esse percurso que ele vai fazer até chegar aqui na indústria, certo? Até ele ser envelopado e aí vai receber a embalagem e nessa embalagem ele já vai estar pronto para ser encaminhado aos supermercados. Muito bem. Então são alguns caminhos, certo? Alguns percursos que nós conhecemos hoje na nossa aula, certo? Vamos ver o que temos mais para falar sobre o percurso. Lembra que os alimentos, eles podem ser vendidos ali diretamente do produtor aos seus comerciantes, ou o produtor rural também pode vender o seu próprio produto a nós que somos os consumidores. Certo? Vamos acompanhar agora aqui nesse cartaz, ó, os tipos de canais de comercialização, certo? Vamos aqui acompanhar. Então, tem o canal direto, que no canal direto envolve o produtor e o consumidor. O canal indireto curto, que envolve o produtor, o varejista e o consumidor. E tem o canal indireto longo, que envolve o produtor, o atacadista, o varejista e o consumidor. Muito bem. Então, aqui nesse último canal indireto longo, tem o produtor, o atacadista, que compra em grandes quantidades, depois vende para os varejistas, que são supermercados, são os menores, e nós conseguimos comprar desses canais. Certo? Nos supermercados, nas feiras livres, muito bem. Então, queridos estudantes, esta foi a nossa aula de hoje, certinho? Agora, a nossa aula já chegou ao fim, mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, estudantes! Até a nossa próxima aula!